O que realmente acontece no núcleo dos marginais no Umbral? Uma região sombria, cheia de mistérios que poucos ousam explorar, está prestes a se revelar. Prepare-se para uma jornada intensa, onde o desconhecido ganha forma e o suspense te prende, do começo ao fim. Isso importa porque entender esse lugar pode mudar como você vê a vida e o além. Fique até o final, porque vou te mostrar uma prática exclusiva para enfrentar sombras e encontrar luz, mesmo nos cantos mais escuros. Seja bem-vindo ao canal iSpirit. E agora eu sei que tudo mudou. Seu amor me salvou, me restaurou. Não há mais volta, só há o caminho. Com você do meu lado, eu nunca estou sozinho. Imagine atravessar um véu de neblina eterna, onde as cores se apagam e o ar fica pesado. Estamos entrando no núcleo dos marginais no Umbral, uma área quase esquecida, guiados por Abigor, nosso protetor espiritual. À medida que avançamos, a paisagem muda drasticamente. Construções surgem no horizonte, improvisadas com materiais toscos, como se o tempo tivesse parado ali. As ruas são estreitas, sinuosas, cheias de becos que parecem engolir quem entra. Tudo tem um tom acinzentado, carregado de melancolia. Os habitantes desse lugar são espíritos que, em vida, trilharam caminhos de crimes, carregando agora raiva, vingança e arrependimento. Você já os vê ao longe, reunidos em pequenos grupos, conversando em voz baixa, perto de fogueiras improvisadas. Suas expressões são duras, marcadas por existências difíceis que não conseguiram deixar para trás. Abigor nos conduz com firmeza, garantindo que passemos despercebidos. Aqui, a lei do mais forte reina. Líderes emergem não por sabedoria ou bondade, mas pelo poder bruto que impõem. Eles controlam tudo, desde recursos escassos até a ordem frágil que mantém esse caos em equilíbrio. Observamos um mercado improvisado, onde esses espíritos trocam objetos sem valor aparente, como se tentassem agarrar pedaços da vida material que perderam. Não há risadas nem esperança visível, apenas uma rotina cinzenta de resignação. De repente, a atmosfera muda. Um novo espírito chega, desorientado, olhando ao redor sem entender onde está. Os outros o encaram com desconfiança, alguns com olhares famintos, prontos para aproveitar sua fraqueza. Abigor nos alerta para ficarmos atentos, porque esse momento é delicado. Esse recém-chegado é abordado por um grupo que quer recrutá-lo, e o medo em seu rosto é evidente. Aqui, cada escolha pode levar à redenção, ou afundar ainda mais na escuridão. Caminhar pelo núcleo dos marginais no Umbral é sentir a tensão pulsar no ar. As construções precárias formam um labirinto de vielas escuras, onde cada passo ecoa a desolação desse lugar. Abigor nos guia por ruas tortuosas, apontando pequenos grupos de espíritos que conversam em sussurros. Seus rostos carregam desconfiança, como se esperassem traição a qualquer instante. Aqui sobreviver depende de força ou alianças frágeis com os mais poderosos. Não há espaço para fraqueza. Em uma área mais aberta, vemos um líder imponente dando ordens a um grupo maior. Ele controla essa parte do núcleo, mas sua autoridade é desafiada constantemente. Os recursos, poucos e disputados, estão nas mãos de figuras como ele, que usam o medo para manter o domínio. Esses espíritos ainda sentem fome e sede, um vazio que nunca saciam, refletindo o buraco que carregam dentro de si. É uma busca incessante por algo que nem eles compreendem. Enquanto seguimos, o espírito recém-chegado que vimos antes aparece novamente. Ele vaga pelas ruas, perdido, tentando falar com outros, mas é recebido com frieza ou ameaças. Alguns o cercam, fazendo perguntas duras, vendo nele uma chance de ganhar poder ou uma possível ameaça. Abigor explica que os novatos são alvos fáceis nesse ambiente hostil.
Perto dali, um comércio improvisado chama a atenção. Objetos variados, sem utilidade real, são trocados em negociações tensas. Esses espíritos, presos a hábitos terrenos, tentam preencher o vazio com coisas que representam status ou controle. Mas a frustração é palpável. De repente, um tumulto explode. 2 espíritos brigam por um item e a confusão cresce rápido. Outros se aproximam, alguns incentivando, outros apenas assistindo. O caos revela como as relações aqui são frágeis, prontas para desmoronar ao menor conflito. Abigor nos afasta, avisando que interferir seria arriscado. O recém-chegado observa de longe, chocado, começando a entender a dureza desse núcleo. O núcleo dos marginais no umbral não é só caos e sombras. Enquanto exploramos, Abigor nos leva a uma rua menos agitada, onde o silêncio toma conta. As construções aqui são mais velhas, com paredes rachadas e portas entreabertas, exalando um ar de abandono. Murmúrios suaves escapam das casas, e a energia muda, menos agressiva, mas ainda pesada de melancolia. Abigor explica que essa área abriga espíritos introspectivos, aqueles que começam a refletir sobre o passado. São diferentes dos grupos barulhentos de antes. Chegamos a uma pequena praça, onde alguns se reúnem em conversas mais calmas. Seus olhos mostram arrependimento, como se questionassem as escolhas que os trouxeram até aqui. É um sinal de que algo pode estar mudando dentro deles. De repente, uma luz suave surge ao redor de um desses espíritos. Os outros recuam surpresos enquanto o brilho cresce. Abigor nos diz que esse é o início de um resgate espiritual. Uma figura serena, vinda de planos superiores, aparece e estende a mão. O espírito hesita, mas logo aceita, e a luz fica mais forte. Aos poucos ambos sobem e desaparecem, deixando um silêncio carregado no ar. Os que ficam assistem, alguns com esperança, outros com inveja ou dúvida. Esse momento prova que, mesmo nesse lugar sombrio, a redenção é possível. Abigor destaca que cada resgate inspira outros a buscar mudança, como um fio de luz cortando a escuridão. Enquanto isso, o espírito recém-chegado que vimos perdido antes se aproxima da praça. Ele testemunhou tudo, e seus olhos, antes confusos, agora brilham com curiosidade. Tímido, ele tenta falar com o grupo, buscando talvez respostas ou um sinal de direção. É um pequeno passo, mas significativo, mostrando que até aqui o desejo de compreensão pode brotar. Abigor sorri, sugerindo que esse pode ser o começo de uma nova jornada para ele. A cada passo no núcleo dos marginais no umbral, a complexidade desse lugar fica mais clara. Não é só desolação, mas um espelho das escolhas que ecoam além da vida. Os espíritos aqui, marcados por crimes e arrependimentos, vivem presos a um ciclo de insatisfação, tentando recriar o que perderam com trocas vazias e disputas brutas. A fome e a sede que sentem não são físicas, mas reflexos de um vazio espiritual que os consome. Os líderes, com seu poder instável, tentam impor ordem, mas o caos sempre espreita, pronto para explodir. Ainda assim, há rachaduras nessa escuridão. A chegada de um novo espírito mostra como o núcleo é um teste constante. Ele pode se afundar na hostilidade ou buscar algo mais. E o resgate que vimos prova que a esperança não está morta. Quando aquele espírito subiu envolto em luz, ficou evidente que o núcleo dos marginais no umbral não é um fim, mas um ponto de passagem. Alguns permanecem agarrados ao passado, enquanto outros começam a olhar para dentro, questionando o que os prende ali. Abigor nos guia com segurança, revelando que esses momentos de transformação são a verdadeira essência desse lugar. Cada resgate é um lembrete de que a redenção espera por quem está pronto para mudar. O recém-chegado, agora na praça, é um exemplo vivo disso. Sua curiosidade pode ser o primeiro passo para sair do sofrimento. Esse núcleo, com suas ruas tortuosas e atmosfera densa, é um campo de aprendizado cruel, mas real. Aqui, o que você foi em vida enfrenta o que você pode se tornar. E mesmo nas sombras, há sinais de luz, mostrando que o caminho para a elevação nunca se fecha completamente. Nossa jornada termina, mas as lições ficam, nos fazendo pensar sobre o peso de nossas próprias escolhas. O núcleo dos marginais no umbral
nos mostra que nossas ações e escolhas não desaparecem. Elas moldam o que carregamos dentro de nós. Mas e se parte desse peso não precisasse mais estar aí? Se algo que você sente como uma prisão for, na verdade, apenas um reflexo antigo que pode ser transformado. Agora, você terá a oportunidade de enxergar e libertar o que ainda te prende. Por ter ficado até aqui, aqui vai sua recompensa, uma prática exclusiva. 1. Reflexão sobre o peso das ações. 1. Criando o espaço de observação. Pegue um papel e uma caneta e sente-se em um lugar tranquilo. Feche os olhos e respire profundamente, deixando sua mente se acalmar. Permaneça assim por 5 minutos, apenas observando sua respiração e permitindo que qualquer pensamento venha sem resistência. 2. A pergunta que revela. Agora, em silêncio, pergunte a si mesmo: o que me prende? Talvez seja um medo, uma culpa, um ressentimento ou um padrão repetitivo. Deixe que as respostas venham espontaneamente, sem tentar controlá-las. 3. Escrevendo sem filtros. Abra os olhos e escreva tudo o que surgir. Não importa se faz sentido ou não, se parece confuso ou intenso. O importante aqui é permitir que sua mente traga à tona o que precisa ser visto. Não há certo ou errado, apenas verdades esperando para serem reconhecidas. 4. Leitura e reflexão. Depois de escrever, leia suas palavras com atenção. Agora pergunte-se: isso ainda me define? Algumas respostas serão claras. Outras, talvez precisem de mais tempo para serem compreendidas, mas algo dentro de você começará a se mover. 5. Processo de libertação. Repita essa prática por 3 dias seguidos. A cada dia, perceba como sua percepção muda, como algumas palavras perdem força e outras começam a revelar mensagens mais profundas. Essa é a chave para transformar sombras em consciência e abrir espaço para a luz. O que foi mostrado no vídeo não é apenas uma história distante. É um chamado para que você leve essa jornada para a sua vida real. Encare suas sombras com coragem e veja como, pouco a pouco, o peso se dissolve, deixando apenas a verdade da sua essência. Chegou até o fim? Comente redenção abaixo. Curta, inscreva-se e compartilhe essa viagem com quem precisa. Mesmo na sombra, a luz te encontra. E se você quer continuar admirando este universo cósmico que exploramos neste vídeo, considere nos apoiar adquirindo nossas camisas e acessórios exclusivos. É só apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar nosso site. Colocamos em nossos produtos o mesmo cuidado e amor que dedicamos aos nossos vídeos. Cada peça foi pensada para inspirar o seu despertar espiritual e celebrar a vida. Se tocar seu coração em adquirir, ficaremos muito felizes, porém não se sinta obrigado. Assistir e compartilhar já nos ajuda muito. Somos muito gratos por você se importar com o que fazemos aqui. Gratidão por assistir. O link está na descrição.